Olá, eu sou Pedro Bianco, do Jornal Hora do Povo. Hoje eu estou com a candidata a prefeita de Porto Alegre, Manuela Dávila, para a gente conversar um pouco sobre as eleições e a situação da cidade. Manu, eu queria começar com uma pergunta que te dá mais espaço para falar sobre as coisas que você acha que são importantes. Quais são as suas prioridades e quais vão ser as primeiras coisas que você vai fazer como prefeita de Porto Alegre? Então, é uma alegria falar com vocês do HP. Eu acho que os próximos prefeitos, e a partir dessa opinião é que nós construímos o nosso programa de governo aqui em Porto Alegre, vão enfrentar um dos piores momentos nas administrações municipais, né? Porque será o encontro de várias crises. A gente tem uma crise econômica que é persistente, que não começa com a pandemia, que ela vem vindo, né? Que atinge um grande número de pessoas. Basta ver que quando a pandemia chega ao Brasil, nós já temos 14 milhões de pessoas desempregadas. Nós temos uma crise que é a crise causada pela pandemia, que traz em si as questões sanitárias e agrava a crise econômica. Nós temos uma crise ambiental crescente no nosso país, ou seja, que não é algo que possa ser menosprezado. E teremos, Pedro, algo pouquíssimo falado, que é a crise no mundo da educação, porque um ano perdido, né, pelas crianças e pelos adolescentes, não pode ser tratado burocraticamente como um ano letivo perdido. Por quê? Porque o nosso país é profundamente desigual. Então, a perda desse ano tem impactos em todas as crianças e em todos os jovens. Eu tenho na minha casa uma de 5 e um de 17, sei disso, mas não incidirá igual nos filhos das mulheres e dos homens da classe trabalhadora e nos filhos das mulheres e homens da classe média, né? Em qual sentido eu te falo isso? Tu imagina o que impactará na evasão escolar e no retorno do trabalho infantil esse ano perdido nas camadas populares que ficaram ou com a renda emergencial ou absolutamente desassistidas. Então, a partir disso, nós estabelecemos algumas prioridades. Então, sempre que perguntada, essa é uma pergunta que fazem, né, assim, fazem de retórica, eu digo, mas que tem um significado, né, qual vai ser a primeira coisa que fará na prefeitura, nós dividimos em 3 questões. A primeira são as políticas relacionadas a trabalho e renda. No nosso programa de governo, nós nos dedicamos muito. Por quê? Porque não é um tema feito às administrações municipais. Né? Não é comum a gente ver uma eleição municipal em que o debate central seja trabalho e renda, e para mim esse é o debate central. Então, nós temos um conjunto de políticas, eu quero citar algumas. Para nós é central a ideia do microcrédito para pessoas e para micro e pequenas empresas, sobretudo dos bairros periféricos. Nós temos hoje um empreendedorismo nas comunidades, né, de periferia das nossas grandes cidades, aqui em Porto Alegre não é diferente. Um empreendedorismo que não é vocacional, né, não é assim, nossa, como eu desejo, tem relação com desemprego, também tem relação com a ideia de não ser submetido a um país que não tem mais leis trabalhistas, ou seja, uma mega exploração do mundo do trabalho, então que é um empreendedorismo, sobretudo, de mulheres e homens negros nas nossas regiões periféricas. O microcrédito vale para toda a cidade, né, mas tem esse olhar especial. Existe um outro tema, Pedro, que é pouquíssimo debatido e que pode incrementar a dinâmica de trabalho e renda nos municípios, que é o tema das compras públicas governamentais. Né? Porto Alegre hoje compra apenas 8% do total das compras públicas de micro e pequenas empresas, com sede no município. Né? Nós precisamos fomentar que essas compras, ou seja, aquilo que a prefeitura gasta do seu dinheiro, né, para comprar, que sejam feitas em Porto Alegre dessas empresas, que são as que mais ativam a vida econômica do município, sobretudo de um município que digamos, que a economia é dinamizada a partir do tema dos serviços. Então, microcrédito e compras públicas. Nós também bolamos uma política de subsídio para recontratação, né? Então, que a prefeitura possa arcar com parte dos vencimentos do comércio, né, do setor de serviços que recontratar ou mulheres, né, porque nós sabemos que existe uma demanda das mulheres desempregadas e que isso desarruma, digamos assim, toda a cidade, porque a mulher desempregada, né, nós temos um volume grande de mulheres chefes de família, fica mais vulnerabilizada a situação, inclusive, das suas crianças. Então, priorizando essas pessoas, os jovens como oportunidade de primeiro emprego e aqueles que estão envelhecendo e que estão à margem, então, dos chamados trabalhadores ideais ou no ápice da sua capacidade produtiva. Além do tema de trabalho e renda,
existem 2 outros temas que nós tratamos como prioritário. O segundo, Pedro, é a ideia de que nós temos urgência em resgatar o sistema educacional da cidade, né? Resgatar o chamado ano letivo perdido. Então, para nós, é fundamental reunir comunidade escolar, professoras, a rede municipal, as creches conveniadas, para nós enfrentarmos o que perdemos nesse ano e resgatarmos cada criança para a escola. Porto Alegre é uma cidade hoje em que o trabalho infantil volta com tudo. Eu tenho 39 anos, nunca vivi numa cidade com tantas crianças nas sinaleiras, como sinaleiras são sinais, viu, para quem não é daqui, com tantas crianças nas sinaleiras, como vivo hoje. Então, nós associamos, né, a volta do ano letivo, esse grande pacto pela educação, que tem relação com o pacto pela educação infantil, mas com a nossa proposta de renda básica. A nossa proposta de renda básica, que é municipal, evidentemente, nós temos que seguir na luta pela implementação da renda básica nacional, né, mas a nossa proposta é de que nenhuma criança viva com menos de R$100 por mês. Às vezes a classe média fala assim, R$100? Sim, R$100 é o que faz uma criança sair da escola e ir para a sinaleira. Numa família com 2 filhos, são R$200, né, para a manutenção dessas crianças na escola, para não faltar comida na mesa. E a terceira questão, que lamentavelmente no Brasil se faz necessária, é que Porto Alegre estabeleça uma política própria, né, para conseguir negociar a vacina. Por quê? Porque o governo federal não faz nenhuma movimentação nesse sentido, o governo federal faz questão de não manter relações adequadas com países como a China, que desenvolvem a vacina, e os governos estaduais e locais passaram a se articular, né, porque nós sabemos, no momento que sair a vacina, vai ser uma corrida mundial. Todos os lugares do mundo buscam vacinação para a sua população. Porto Alegre também tem que ser protagonista da construção de uma alternativa para a sua população, e eu, como prefeita, não medirei esforços para realizar essas negociações. No começo da pandemia, eu cheguei a conversar com você numa outra entrevista sobre as doações que você estava fazendo através do Instituto E Se Fosse Você estava doando para famílias carentes, cestas básicas, para ajudar elas a passar pela pandemia. Na época você falou que isso era um trabalho bastante importante, porque o governo federal estava faltando na atuação com essas famílias. Como é que você viu o desenrolar dessa história e como é que você avaliou, então, o governo Bolsonaro e a atuação da prefeitura aí de Porto Alegre durante a pandemia? Pedro, não tem palavras. Eu acho que nenhum de nós encontra as palavras adequadas para avaliar o governo Bolsonaro, né? O governo Bolsonaro é um circo de horrores, assim. Quando a gente acha que chegou no fundo do poço, a gente descobre que no fundo do poço tem um porão, né? Não existe, assim, nenhum tema nesse governo que não seja, que a gente não abra os olhos e fala assim, meu Deus, até isso, né? Associado, é um governo que tem um projeto de desmonte do Estado brasileiro, né? Que é o projeto que o Guedes encaminha, só que o nível de subordinação dos interesses do Brasil aos interesses norte-americanos é tão elevado, né, que acho que nesse caso o que se faz adequado é nós falarmos de um neocolonialismo, né, numa nova etapa de relação de um outro tipo, quer dizer, é um governo que se vende, e o que há de mais confuso talvez seja, né, o que é e o que parece ser, né, o que é e o que tenta fazer parecer ser. Então, vê, por exemplo, é um governo absolutamente não patriótico, né, que desrespeita, recentemente a visita do secretário norte-americano na fronteira com a Venezuela é uma das provas disso, né, que não tem nenhum grau de apreço pelo conceito de soberania nacional, de interesses do nosso país, da nossa nação, mas que, ao mesmo tempo, a partir de um esquema sofisticado, né, de comunicação e tecnologia, se vende como grande governo patriótico. Então, não é louco, Pedro, que a gente tenha, no mesmo momento, né, um roubo da bandeira nacional por esses setores de extrema-direita, que são absolutamente descomprometidos com o desenvolvimento do Brasil enquanto nação, e com a nossa soberania e com o nosso povo, e que eles tomem conta da bandeira para si e que façam dela um símbolo desse projeto. Então, é um governo, assim, me faltam sempre palavras para adjetivar, para caracterizar o que representa de destruição para o Brasil, para o Estado brasileiro e para os direitos do nosso povo, o que o Bolsonaro tem construído. Na pandemia não foi diferente,
né? O Bolsonaro adotou uma postura que desde sempre eu sabia que tinha um sentido e uma sofisticação, né? Embora muitas pessoas não consigam entender, que foi a de falar da contradição de economia e de saúde, que é evidente que existe para o capitalismo, né? É evidente que existe, né? Porque nós sabemos quem produz tudo. Então, se quem para de produzir tudo para, a economia para, e isso agrava a crise. Então, existe uma contradição entre os cuidados sanitários e o capitalismo que é real, né? Há sempre um esforço de maquiar. O Bolsonaro tira a maquiagem disso, desde o início, e diz ou economia ou cuidados. Mas todos nós sabíamos que a crise econômica viria com a pandemia, né? Então, isso faz com que ele, em primeiro lugar, seja um grande responsável pelo alto índice de mortes no nosso país, né? Porque foi alguém que, apesar de todo o esforço, nós temos mais de 137 mil mortes, óbitos, mesmo com todo o esforço da maior parte de governadores e prefeitos, né? Nadando na contramão dele, né? Enfrentando os interesses e a popularidade dele. Mesmo assim, somos o país que tem mais, um dos países que tem mais mortes no mundo, Pedro. Então, ele se associa a esse discurso, que é criminoso, porque as pessoas morrem, né? E, ao mesmo tempo, é responsável pela desestruturação completa, junto com o governo anterior, com o governo Temer, da assistência social. E aí, Pedro, no nível municipal, existe um debate, às vezes eu brinco com as pessoas e falo assim, galera, essas coisas que a gente fala, elas acontecem na verdade, né? Então, quando a gente fala do desmonte, do que representa a nossa diferença, por exemplo, com o governo tucano, vamos lá, os tucanos na pandemia defenderam isolamento, a maior parte deles, né? Defenderam quarentena, tiveram medidas restritivas, não se colocaram do lado dos negacionistas da ciência, mas na vida real, os governos deles são governos que não investem na saúde pública e na assistência social. Então, qual é o impacto disso numa cidade como Porto Alegre? O impacto disso é que nós não tínhamos rede de assistência pronta para uma situação emergencial para atender as famílias vulnerabilizadas por uma pandemia. Por que existe um sistema de assistência social? Para nós termos capacidade de atender a cidade, como qualquer ação do Estado, né? Então, a prefeitura desmontou, né? O prefeito Marquesan desmontou a assistência social do município, né? E com isso nós tivemos os centros de assistência social fechados durante a pandemia. As professoras, a rede municipal, Pedro, ficou meses sem receber um e-mail do secretário. Tu entende? Na nossa ação do Instituto, Se Fosse Você, nós doamos 75 toneladas de alimentos a partir das vendas dos meus livros e de doações de pessoas. Pedro, quem eram as pessoas que mais pediam para a gente? Professoras e diretoras de escola, que são aquelas que conhecem os seus alunos pelo nome, né? Para levar para famílias dos seus estudantes. Ora, quem tinha que coordenar isso era a prefeitura. A nossa doação, Pedro, tinha que entrar no sistema da prefeitura. Tu concorda? Se está organizado, como é que funciona quando está organizado? Funciona assim, né? Eu faria questão, no dia 20 de março, eu escrevi uma carta para o prefeito, me colocando à disposição dele no que fosse necessário. Então, assim, é o abandono, né? É um projeto de abandono total do povo trabalhador. É isso que a gente vive, né? O abandono total das famílias vulnerabilizadas, né? É altamente desesperadora a realidade do povo trabalhador na pandemia. Foi divulgada ontem uma pesquisa que você volta a aparecer em primeiro lugar e dessa vez com 10 pontos na frente do segundo e 11 pontos na frente do atual prefeito. A que você atribui essa distância tão grande? Eu estava brincando com uma galera que quando os adversários começam a publicar a pesquisa que a gente está 10 pontos na frente, porque tá bom, né, Pedro? Porque, na verdade, assim, a gente sabe, imagina, a gente está em 24 de setembro e a primeira pesquisa desse ano foi publicada ontem, né? E eu sei por quê, né? Porque nós lideramos durante o ano inteiro. A última pesquisa do ano passado nós já liderávamos, né? Nós mantivemos uma posição de liderança, atravessamos todo o ano, toda a pandemia, toda a dificuldade. Eu atribuo a várias questões, tá, Pedro? Então, assim, não é uma ordem de prioridade na resposta. A primeira é que nós conseguimos, nesse período, construir uma aliança, né? Uma aliança que representa
um campo da nossa cidade. É a aliança entre PCdoB e PT? Mas ela expressa mais do que isso. Ela expressa um contingente muito grande de mulheres e homens de Porto Alegre que defendem justiça, solidariedade, igualdade, democracia e que veem na nossa candidatura a alternativa mais consistente para derrotar os candidatos que representam outro projeto. Porque nós temos o prefeito, temos o vice-prefeito, o ex-prefeito e o ex-vice-prefeito, né? Então, existe muita gente na cidade que quer construir um outro caminho. E essas pessoas se somam a essa aliança potente que nós construímos entre PT e PCdoB, ou PCdoB e PT. Existe uma trajetória que eu construí em Porto Alegre. Porto Alegre é uma cidade que me conhece, Pedro, desde os 22 anos. Né? A cidade me viu envelhecer em público. Viu eu ser vereadora, muito nova. Viu eu ser deputada federal, me fez sua deputada federal. Né? As minhas votações, as 2 vezes foram as maiores votações da história do Rio Grande do Sul, foram conquistadas nessa cidade, no estado inteiro, mas muito volumosamente nessa cidade. Né? Foi Porto Alegre, me viu ser deputada estadual, me viu ficar sem mandato, né? Viu eu escrever meus livros, criar um instituto, ter minha filha. Então, acho que a cidade sabe quem eu sou, né? E por isso também se blinda dessas campanhas difamatórias, né, de destruição, que causam violência, ódio, ameaças a mim, né, provocadas pelos meus adversários. Às vezes eu fico pensando, como é que eles vão mentir para Porto Alegre que eu sou milionária, né, ou que eu sou uma pessoa de uma vida pervertida, sei lá o que eles tentam dizer, quando as pessoas me veem caminhando nas ruas com a minha família e conhecem a mim e ao meu marido durante a vida inteira. Né? O meu marido é músico no Rio Grande do Sul desde os 16 anos. Primeira vez que ele fez um show grande no Rio Grande do Sul, ele tem 50. Né? Foi um show com Bob Dylan, ele tinha 16 anos, ou seja, 34 anos, o povo de Porto Alegre sabe quem é meu marido. Então, assim, não fecha aqui o personagem que eles tentam construir. Né? Embora eu saiba que eles vão fazer uma campanha. E terceiro, por isso que eu falei que não era uma ordem hierárquica, nesse último período, nós, mesmo com todas as restrições da pandemia, estivemos ao lado do nosso povo e fazendo um esforço grande para nos conectar com o povo. Tu vê, Pedro, o nosso programa de governo foi construído por 7.000 pessoas. Mais de 7.000 pessoas passaram pelas nossas plenárias, né? Temáticas regionais ou plenárias de candidatos a vereador e vereadora. Então, isso também é relação com a cidade, né? Não é a que nós queríamos, porque eu tinha um plano de visitar 15 casas por dia até a eleição, mas, num certo sentido, também porque nós estivemos com essas pessoas, né? Manu, você já comentou da sua preocupação com o trabalho infantil e com a evasão escolar, que você imagina que esteja aumentando durante a pandemia. Quais suas outras preocupações para a educação e de que forma você tem pensado que vai superar elas durante a sua gestão? Essa é muito grande, né, Pedro? Ela vai atravessar a gestão, porque a garantia de que nenhuma criança e nenhum adolescente fique para trás, digamos assim, tem que ser uma obsessão da prefeitura. Então, tem outras preocupações que estruturam o nosso programa de governo. Eu também não vou fazer em ordem hierárquica, assim. A primeira delas é relacionada à educação infantil. Porto Alegre tem um déficit de 12.000 vagas na educação infantil. A educação infantil, primeiro que é lei, né? O prefeito, na minha interpretação, se o prefeito não cumpre a lei, quem cumprirá, né? Mas a educação infantil, primeiríssimo lugar, ela é direito das crianças, né? Ela é um direito das crianças por várias razões. Também é direito das crianças pelo fato de que a criança que passa pela escola de educação infantil chega no primeiro ano já alfabetizada, né? Chega no primeiro ano com mais condições de absorver a vida da dinâmica do ensino fundamental dos anos iniciais. Então, para além do direito da criança de estar naquele ambiente, existe outra questão, que é relacionada aos anos iniciais do ensino fundamental, que Porto Alegre está entre as últimas capitais do Brasil, me deve. Então, é por isso. Mas, além disso, Pedro, o tema da educação infantil é altamente relacionado às mulheres. Por quê? Porque uma mulher que não consegue colocar o filho na escola, o filho criança na escola, ela é uma mulher mais vulnerável. Então, ou ela é uma mulher que não consegue trabalhar, ou ela é uma mulher que não tem condições de encontrar um trabalho formal, porque ela sempre precisa de alguém para cuidar dos seus filhos. Há também estudos que indicam que a falta de vagas na educação infantil é altamente relacionada à evasão no ensino médio. Por quê? Porque as famílias são numerosas e as adolescentes e jovens que estão no ensino médio
já podem cuidar dos irmãos ou dos sobrinhos mais novos, né? Se não podem trabalhar, porque ainda não têm idade para trabalhar ou não conseguem essa vaga, podem significar economia dentro da casa. Então, a política relacionada à educação infantil, ela é, eu repito, é um direito da criança, mas ela tem relação com os nossos jovens e tem relação com as nossas mulheres. Eu diria que ela é a minha prioridade número 1 na educação, né? Garantir que a gente alcance o 100% de vagas necessárias no município, conforme preconiza a legislação. Além disso, nós precisamos garantir um número maior de vagas. Parece louco, mas nesses últimos 4 anos, Porto Alegre perdeu mais de 200 vagas em creche. É que como creche não é obrigação, e a educação infantil é, né, o prefeito tentou fazer um mesh ali nas escolas para garantir. Só que é o seguinte, quem cuida, eu sempre falo, né, como os políticos não cuidam dos seus filhos, uma parte deles, né, eu fico pensando como é que eles acham que as crianças crescem até os 3 anos, né? Porque eu tô aqui de porta fechada e fiquei quase fazendo uma oração para a Laura não ficar gritando durante a entrevista, porque ela continua existindo, né? Não tem a escola, ela continua existindo, a criança não desaparece na hora que os políticos estão trabalhando, estão com alguém, né? Opa! E os filhos das outras pessoas também, gente, opa! Né? As crianças existem. Então, assim, essas crianças existem. Então, a nossa meta é alcançar os 50% de vagas necessárias nas creches até 2024. Bom, Pedro, aí existe uma outra discussão que é relacionada às nossas escolas de educação infantil. Porto Alegre vive um ciclo péssimo, né? Tu imagina, quando eu li uma manchete no jornal que dizia que o secretário municipal de educação teria dito não tem que escutar nem pai, nem professor para voltar às aulas. Eu fiquei pensando, meu Deus, nós voltamos, tá aí Napoleão, opa, né? Quem será que está nos governando? Será Napoleão? Será o Rei Sol? Né? Eu fiquei pensando, de onde saiu esse personagem que não precisa escutar a comunidade escolar para definir rumos relacionados à escola. Então, Porto Alegre vive um ciclo, assim, de absoluta arrogância, prepotência, falta de diálogo, e a escola é da comunidade. Né? A escola, quem faz a escola é a professora, que sabe o nome do aluno, que sabe a dificuldade, que pode acionar a rede de assistência social, que pode identificar violência ou desnutrição. As professoras, elas são, assim, a rede, né? Professoras e servidoras da educação, trabalhadoras da educação, são, assim, digamos, as antenas da prefeitura para cuidar das nossas crianças. Então, nós precisamos repactuar, né? Ter uma gestão democrática, com diálogo, comunitária, para fazer das escolas do município as melhores escolas da cidade. Acho que esse tem que ser o sonho de qualquer prefeito. Qual é a melhor escola da cidade? É a escola municipal. Não é um sonho que a gente tem que ter, acho que esse é o nosso objetivo, do ponto de vista físico, do ponto de vista alimentar. Nossas crianças não podem comer salsicha e bolacha Maria, entendeu? Não pode, né? Até o Guia Alimentar do Brasil, o Bolsonaro quer mudar, né? Suas crianças têm que comer alimentos saudáveis. Porto Alegre tem um cinturão verde extraordinário, temos produção de alimentos, temos produção de alimentos da agricultura familiar, de alimentos orgânicos. Então, o cuidado com a criança, ele tem que ser integral dentro da escola. Né? E nós temos que aumentar o número de horas, né, dessas crianças também na escola. Então, acho que isso é o que responde um pouco das nossas preocupações com as crianças de ensino fundamental, que são aquelas que a prefeitura tem responsabilidade direta, né,